Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia, na paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus por estar em sua presença, como o pastor Ronaldo bem colocou. Esse final de semana foi um final de semana bem movimentado aqui na Igreja Batista em Campo Grande. Nós tivemos a Campo Adentro, o curso de capacitação em primeiros socorros para os irmãos sentinelas, diáconos, de recepção, e também ontem nós tivemos o que poderíamos chamar de um marco aqui em nossa igreja, o primeiro congresso da maturidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos de servir aos nossos irmãos da maturidade. E tivemos ontem por volta de 100 congressistas e boa parte da igreja aqui servindo, adorando o nome do Senhor. Foi uma oportunidade assim, maravilhosa de aprendermos, não só nós termos o trabalho de orientações quanto a essa faixa etária, mas também aprendermos com suas experiências e num clima muito gostoso de comunhão, de irmandade, de fraternidade, melhor dizendo, e aprendemos muito com eles por conta disso. Louvamos a Deus que seja como o pastor Jorge Souza, que foi nosso preletor, ontem à noite ele falou, que seja o primeiro de muitos congressos da maturidade, e eu quero chegar lá como congressista, servindo e adorando o Senhor. Hoje, segundo domingo de agosto, hoje é aquele dia de a gente ganhar um par de meia, a gente ganhar uma gravata, mas como a gente é batista, a gravata normalmente não entra nesses presentes. Dia dos Pais, louvamos a Deus por cada pai, pela bênção que é a paternidade, louvamos a Deus por podermos servi-lo dessa forma, essa bênção que o Senhor nos dá, de podermos ser pai, de multiplicar e abençoar vidas a partir de nossa casa. Parabéns a cada um dos pais que aqui estão, que estão cultuando pela internet, e como o pastor falou, ainda terá, depois da mensagem, um momento especial de alusão e de agradecimento a Deus pela vida de cada pai. Então, ao término aqui da mensagem, que estejamos aqui em santa expectativa de ver nossos filhos aqui também, louvando ao Senhor por nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Nós vamos refletir na palavra do Senhor, nesse texto que fala muito aos nossos corações, que com certeza é muito conhecido da igreja, e mesmo aquele que não tem uma realidade ainda de uma vida cristã em meio ao povo de Deus, mas muito provavelmente já ouviu em algum momento esse texto, conhece esse texto, e vamos refletir no que o Senhor quer nos falar. Peço bastante a sua atenção para que nós reflitamos no que esse texto nos fala, e me comprometo com os irmãos, não cansá-los. Os irmãos estão aí na expectativa de ir às suas casas, almoçar com seus pais, com seus filhos, mas vamos com muita atenção refletir na palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vamos dizer isso juntos? Toda a igreja, vamos falar isso juntos? Esse finalzinho desse versículo. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Queridos, conta-se uma história que tem por título A História de uma Grande Torre. Segundo essa história, a humanidade ela havia chegado numa situação desesperadora. Um caos muito profundo tinha sido instalado na humanidade, de maneira que isso incomodou e isso moveu as nações do mundo todo. A comunidade internacional ficou movida e comovida por conta desse caos instaurado, desse caos profundo que a humanidade estava passando, e num lapso assim de um coleguismo, um companheirismo, uma fraternidade, algumas organizações, elas se juntaram e procuraram juntos, a humanidade junta, encontrar uma solução, uma saída para o caos em que a humanidade estava mergulhada.
muito provavelmente a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi movida a isso, a buscar, junto com os diferentes países, com as diferentes culturas, com as diferentes cabeças, procuraram chegar a uma solução, encontrar uma saída para resolver o grande problema que a humanidade estava inserida e que incomodava demais todas as comunidades ao redor do mundo, ao redor da Terra. E aí eles decidiram fazer um grande evento. E nesse evento eles propuseram um concurso. E esse concurso ele tinha por objetivo escolher quem, ou melhor dizendo, quais profissionais poderiam encabeçar, capitanear essa saída, essa solução para o grande problema, o grande caos que a humanidade estava mergulhada. E aí fizeram um evento de maneira contemplativa, buscaram trazer que o maior número de pessoas ao redor do mundo, independente de sua classe social, eles participassem dessa escolha, desse momento, desse concurso. E aí abriram nesse concurso, nesse evento, a possibilidade de pessoas estarem presentes e também contemplarem através da internet, através da imprensa televisiva, e eles poderiam votar em quem seria esse ou quais profissionais estariam aptos, seriam os mais aptos para conduzirem a nação a buscar, as nações a buscar e encontrar a solução para o caos em que a humanidade estava mergulhada. E aí eles se organizaram, fizeram um evento grande, parecido com as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, e eles escolheram um estádio enorme, um estádio assim gigante, de proporções gigantescas, um estádio, uma praça esportiva em que coubesse muita gente, fosse de fato gigante. Tipo aquele que a gente conhece, que se encontra ali pelas bandas do Arruda. Aquela obra faraônica, pomposa nem tanto, mas está em vias de ser. Eles escolheram um grande estádio, e dentro desse estádio, eles ergueram uma grande torre. E o combinado no concurso era o seguinte: quem se habilitasse a ser o grande representante da humanidade para buscar a solução ao caos, ele deveria subir um degrau dessa torre e colocar as suas razões, defender a sua posição, seus argumentos, em vistas de dizer por que ele poderia ser, ou a sua classe, ser a grande representante para solucionar o caos da humanidade. E de início, quando se abre o concurso, o mediador abre o concurso, o primeiro a subir na escada é o psiquiatra. E o psiquiatra, ele passa a dizer que a humanidade está envolta e mergulhada em vários problemas psicológicos, emocionais, e eles precisavam ser esses que conduziriam a humanidade a resolver os seus problemas. Eles demonstram que a indústria dos antidepressivos e aqueles remédios que circundam nessa atmosfera, eles estavam ganhando cada vez mais precedência, e por isso os profissionais, aqueles que estudam a mente, o comportamento humano, os psiquiatras, os psicólogos, eles deveriam ser aqueles que conduziriam essa caminhada em busca da solução para o caos da humanidade, e muito provavelmente, se isso fosse uma realidade, a Igreja Batista em Campo Grande apoiaria, porque ela ainda é a igreja com o maior número de psicólogos reunidos no metro quadrado. E aí, aqueles que ouviam pela internet, aqueles que estavam presentes nesse grande estádio, eles ficaram realmente convencidos, assim, pelo menos mexido com aquelas razões que o psiquiatra ele colocava. E aí o mediador ele abre novamente a oportunidade para ver se alguém queria se arvorar como aquele que representaria essa caminhada para resolver o caos, e sobe lá numa escada, sobe dos degraus da escada daquela torre, agora não um psiquiatra, mas um jurista, um togado, um magistrado, talvez alguém do Supremo Tribunal Federal. Não que minha visão aqui, minha aparência remeta a alguém. Sobe alguém, um magistrado, num degrau da torre, e ele diz: olhem ao seu redor, a violência como está grande, nós precisamos punir os malfeitores, nós precisamos, de fato, fazer com que a justiça seja feita. Então, por isso, nós advogamos, eu represento a classe daqueles que militam na área do direito, aqueles que são advogados, promotores, juízes, desembargadores. Esses sim devem conduzir a humanidade em busca da solução do seu caos.
Mais uma vez, aqueles que ouviam, seja no estádio, seja pela transmissão, eles ficaram, digamos assim, inclinados a concordar com aquele que estava trazendo os argumentos. Mas aí abre-se a oportunidade e sobe mais um, tentando ser esse que representaria aquele que conduziria a solução do problema. E agora não mais um jurista, não mais um psiquiatra, mas agora alguém das forças militares. Sobe um general na escada daquela torre e ele diz: olhem ao redor, olhem a realidade que nós estamos inseridos. O mundo vive em uma verdadeira guerra. E se nós queremos paz, lembrando aquilo que George Orwell falou lá no seu livro 1984, se nós queremos a paz, precisamos fazer a guerra. Estar preparados para a guerra. Então, nós, os militares, os generais, os de alta patente, é quem devem conduzir a humanidade à busca da solução dos seus problemas. E mais uma vez a plateia fica empolvorosa, sem saber agora em quem poderia, em quem deveria votar e escolher para solucionar os seus problemas. Nesse momento, eles escutam na base da torre, no sopé da torre, um burburinho. E era um diálogo forte, fervoroso, entre pais e professores. E eles debatiam aquilo que eles estavam ouvindo e a proposta daquele concurso. Diante da realidade de que ninguém mais procurou subir um dos degraus, o mediador, ele chama alguém para subir, um pai ou um professor, e eles se negam. E eles dizem: nós não queremos preeminência. Nós queremos condições para que nós, nos nossos mistérios, possamos educar e formar bons psiquiatras, bons juristas, bons militares. Queremos fazer o nosso papel e ser reconhecido no nosso papel, que não é de preeminência, mas de muita importância e de muita validade. O mediador não aceitou os argumentos dos pais e professores e eles foram expulsos do concurso. E quando eles saem daquela arena, daquele estádio, a torre ela desaba. E ela desaba porque não perceberam, mas os pais e os professores é quem sustentavam aquela torre erguida. Quando viram a torre desabar, eles voltaram atrás. Largaram essa luta por preeminência e por valores concebidos através de pressupostos e preconceitos. E eles disseram: não, nós temos que chamar de volta os pais e os professores. Nós temos que chamá-los à sua realidade, entender que eles são na base, eles estão na base, eles são o fundamento da sociedade, e sem eles nós não vamos caminhar bem. A partir de então, diz a história que a humanidade passa a experimentar algo diferente. Muitos dos problemas foram resolvidos. Isso porque pais e professores foram ouvidos e entendidos como eles o são no seu papel social. Essa história, ela encerra o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto George Cury, em que ele traz uma reflexão muito interessante sobre a validade e a importância do papel social, não só familiar, mas no contexto maior, no papel social de um pai. E o que essa história que nós resgatamos e trouxemos aqui, ela tem a ver com a mensagem que nós lemos, com esse texto de Josué 24, capítulo 24, verso 15, o que essa história comunica com a realidade que nós acabamos de ler. Meus queridos, é que ao longo da história, os homens, a humanidade, ela se vê numa realidade de tensão, em que muitas das coisas buscam embaçar a nossa visão daquilo que é realmente base, do que é princípio e do que é fundamento para a nossa sociedade. Muito concorre, muito vem aos homens, se colocando como algo de importância, como algo de validade, de fato de valor, buscando muitas vezes cegar a nossa visão daquilo que é realmente base e fundamento para uma vida assim como Deus, Ele quer para nós. Nessa história, nós vimos que a busca por preeminência, a busca por, digamos assim, eminência,
ela vinha apagando a ideia e o pensamento, a visão de que pais e professores, embora isso não traga muitas vezes muito status em determinadas realidades, não traga muitas vezes tantos recursos, eles estão na base da montagem de uma sociedade, se a gente quer de fato, justa, livre e solidária. Aqui em Josué, nós vemos também algo nesse sentido. Aqui no capítulo 24, nós já vemos a realidade do povo de Israel, ele lutando, ele conquistando aquilo que Deus tinha prometido, o território, a terra da nação. Eles estavam agora num momento de mais estabilidade, já tinham experimentado várias vitórias, várias conquistas, e agora eles são seduzidos a esquecer, a deixar para trás, a deixar em segundo plano aquilo que levou eles a viverem o que estavam vivendo. A base, o fundamento da prosperidade de Israel estava sendo esquecida. A idolatria vinha concorrer no coração do povo para esquecer aquilo que Deus tinha feito na vida deles. A história do povo estava sendo esquecida, eles estavam sendo atraídos por aquilo que estava justamente concorrendo com o reinado de Deus na nação. Assim como aqueles pais e professores naquela torre estavam esquecidos lá na base, embora eles sustentavam a torre, o povo de Israel estava sendo seduzido a olhar para aquilo que não tinha valor, para aquilo que não tinha importância, para aquilo que deveria estar em segundo plano, esquecendo aquilo que era a base da história vitoriosa e abençoada do povo de Israel. É nesse contexto de tensão que Josué ele faz um chamado ao povo de Israel. Ele chama a reflexão, ele chama a consideração, ele chama para que nós olhemos para nós mesmos e possamos refletir naquilo que de fato nós queremos para nossas vidas. E nesse chamado, e nessa palavra que ele leva a Israel e chega a nós hoje aqui, ele faz, na verdade, queridos, um desafio. Um desafio em que nós precisamos fazer pelo menos duas grandes escolhas para que nós sigamos bem, vivamos de fato como Deus quer e de uma forma regalada, queridos, com a prosperidade bíblica, a prosperidade divina. E a partir daqui eu peço à igreja a licença, queridos, porque sim, esse texto fala a todos. Esse texto fala a homens, mulheres, a todos os povos, mas a partir de agora eu queria me dirigir, eu pedi licença à igreja a me dirigir de uma forma mais objetiva e mais direta aos pais. Esse texto, ele chama a mim, a cada um de nós aqui, a cada um pai, há pelo menos duas grandes escolhas em suas vidas. E essas escolhas, elas estão na base da vida que nós queremos, dessa vida que nós sonhamos. Porque o pai mais relapso do mundo, ele pensa em coisas boas. Ele pelo menos deseja coisas boas. E existe uma base para isso. Existe um fundamento para isso que a gente quer, que a gente tanto almeja. E essas duas decisões que Josué nos coloca diante dela estão na base do que é ser pai, do que é ter uma paternidade efetiva. Queremos ser bons pais? Queremos ver realizações em nossa casa, em nossos filhos? Queremos viver uma realidade divina? Queremos a promessa de Deus? Essas duas decisões que precisamos tomar, elas estão na base disso que a gente sonha em viver. Se nós somos indiferentes a essas decisões, se deixamos elas de lado, se somos indiferentes, se nos enganamos com confissões positivas, nós não viveremos a realidade tão bela que a gente sonha para os nossos filhos e para a nossa casa. Mas quais são essas duas grandes decisões que Josué faz através desse verso que a gente acabou de ler? A primeira delas, escute, é que nós precisamos, escute pai, definir quem ou o que governa as nossas casas. O que é que governa as nossas casas? Ou quem é que governa os nossos lares? O que ou quem governa, queridos, os nossos filhos? O que é que nós propomos e levamos para o nosso lar? Essa é a primeira decisão que todo pai é exposto desse texto. Quem governa o nosso lar? O texto diz o seguinte, 24, verso 15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor,
Escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Nós somos atraídos, queridos, e muito atraídos pela neutralidade, por não escolher, ou até transferir a escolha. Mas esse texto, ele deixa muito claro que nós temos que fazer essa escolha. E todos nós fazemos essa escolha. Por mais imparcial que a gente queira ser. Se nós não fazemos escolhas, estamos fazendo escolha nesse ponto. Porque estamos estabelecendo algo como governo das nossas casas. E se não colocamos nada, nem que seja um governo anárquico. Mas nós precisamos escolher e definir quem governa a nossa casa. Josué, ele coloca-se diante do povo de Israel. Ele diz que essa decisão, ela conta assim, queridos, com várias opções. E ele traz duas como um exemplo. Ele diz, olha, vocês, se não quiserem servir ao Senhor, vocês têm os deuses da Mesopotâmia para servirem. Vocês têm os deuses dessa terra em que vocês estão. Vocês escolham a quem vocês querem e vão servir. Hoje, talvez nós possamos dizer que essa lista de propostas para o governo de nossa casa, ela aumenta. Nós não só temos, queridos, as divindades, as entidades, os falsos deuses, aquilo que a gente cria como ideia de algo divino e que a gente coloca no pedestal da nossa vida e ali rendemos adoração e curvamos a nossa fronte diante deles. Mas muitas vezes nós elegemos o governo da nossa casa e damos o governo da nossa casa ao Deus da aparência. E esse Deus da aparência, ele se revela em nossas casas através, por exemplo, do cultivo da ideologia do sucesso. A nossa intenção, o nosso desejo, é que a nossa família, nossos filhos sejam vitoriosos, conquistadores. Que eles acumulem algo, que eles tenham posições. E isso é o grande, digamos assim, carro-chefe da condução da nossa família. E o que guia os nossos passos, nossas decisões em nossa casa é o sucesso. Não importa a alma de nossos filhos, nós queremos que eles conquistem. Não importa se eles riem até chorar, o importa é que eles sejam algo na sociedade. Não importa se eles conseguem cantar, se eles conseguem ser alguém que louva o Senhor, se eles conseguem entregar a sua vida em adoração a Deus, o que importa, queridos, é que eles sejam aquilo que a gente não foi. Nós não olhamos para nossos filhos como seres, nós olhamos nossos filhos como alguém que precisa chegar em algum lugar, simplesmente alguns atletas ou algo desse tipo. Não pensamos nossos filhos no contexto da eternidade, nós pensamos só aqui, e para ser aqui bem-sucedido, nós temos que viver conforme os ditames daqui, e isso vem capitanear a nossa educação, o cuidado para a nossa família. Se o nosso filho, se a nossa filha mostra fraqueza, isso é uma vergonha para nós, e a gente tenta enterrar isso da melhor maneira possível. Nós não vivemos as emoções, nós não cultivamos seres que vêm fazer diferença, que viver de forma robusta nesse mundo. Nós simplesmente queremos que ele não nos dê trabalho. Queremos afastá-lo de nós. Queremos que eles tenham uma boa aparência. Apenas, só e somente só. Mas existe outro Deus também que muitas vezes concorre com o Senhor, o nosso coração de pai. É o Deus da segurança. E isso aqui, queridos, é muito perigoso. Os irmãos aqui de administração conhecem bem da pirâmide de Maslow, onde a segurança está na base. E nós parece que não seguimos na pirâmide, queremos de todo jeito ter a segurança, viver com segurança.
e a segurança que a gente entende é uma conta gorda. É o acúmulo de bens. De alguma forma que nós possamos entender que, ainda que a gente enfrente as lutas, mas estaremos bem amparados. Está fora do nosso contexto, da nossa dimensão, olhar para nossos filhos e nossas filhas, enxergá-los, por exemplo, como missionários. Isso é pobre demais. Não enobrece ninguém. Nós queremos nossos filhos como simplesmente produto de uma indústria fordista, como se a nossa casa ela vivesse orientada para a produção e dali tem que sair médicos, advogados, juristas ou algo desse tipo. Nosso filho quer ser professor, geógrafo, será que tem algum que quer? Não encontra base, não encontra coragem para isso, porque para nós o que importa é ele ter uma realidade em que esse mundo ele aplaude, ele bate palmas. Queremos segurança acima de tudo. E a segurança normalmente a gente não entende que está em Deus, normalmente está no material. Outro Deus que se coloca na concorrência com o Senhor em nossas vidas, no nosso coração de pai, é a tradição. Nós nascemos assim e permaneceremos assim até o último dia de nossas vidas. E nós ficamos presos à nossa história, àquilo que a gente escutou, aquilo que ouviu, e não queremos nada de diferente. A tradição nos prende. E com isso, nós levamos a fé a uma mediocridade e a uma existência alienada. Queridos, esse texto, capítulo 24, verso 15 de Josué, escute. Nós somos desafiados a definir quem estará sentado no altar erguido em nossa casa. O contexto maior dessa passagem sugere que precisamos destronar todos os deuses, inclusive nós mesmos, que nós temos erguido na nossa casa e que pretendem concorrer com o governo de Deus em nossas vidas. E precisamos entender que a primeira escolha para uma paternidade efetiva, se queremos ser de fato verdadeiros pais, nós precisamos definir quem está no governo de nossas casas. Nem nós mesmos conseguiremos, de fato, conduzir nossas casas. Mas também esse texto nos traz uma segunda escolha dentro desse grande desafio. Uma segunda decisão, grande decisão. E essa segunda grande decisão, escute, é assumir um compromisso sacerdotal para com todos os nossos e com toda a nossa casa. Precisamos definir quem está no governo. Mas a partir do momento que definimos o governo de nossa casa, tem um segundo grande desafio. Ou melhor, uma segunda grande decisão, que é assumir o compromisso sacerdotal para com os nossos e para com toda a nossa casa, porque muitas vezes nós dizemos e não vivemos aquilo que professamos. Josué, veja comigo, ele termina esse verso dizendo o seguinte: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Diante de uma realidade em que ele via uma geração influenciada pela cultura dos cananeus, um povo que cocheava entre dois pensamentos, um povo que ficava titubeando entre servir e não servir a Deus, entre viver aquilo que Deus quer e aquilo que eu quero. Ele se coloca diante deles e traz essa declaração: eu e minha casa serviremos o Senhor. É interessante, queridos, que duas coisas ele nos comunica. Primeiro, que ele declara que o maior sonho dele, o maior desejo do coração dele, na sua posição de pai, de homem, o seu maior desejo, o seu maior sonho é que a sua casa esteja nos pés do Senhor. Amém mesmo?
Esse é o maior sonho de Josué. Esse é o maior desejo de Josué. A materialidade, aquilo que a gente precisa aqui virá. E Jesus falou, né? Buscai primeiro o reino dos céus, né? E a sua justiça. Ele nada nessa realidade. Ele demonstra que, ainda que isso cause algum tipo de aprisionamento em termos de não viver uma realidade que o contexto vive, ele diz: o meu maior desejo, meu maior sonho é que a minha casa esteja aos pés do Senhor. Mas também ele diz outra coisa, ele comunica outra coisa com essa declaração para a gente. Ele diz que isso não é só um desejo, isso não é só um sonho, ele vai fazer tudo o que for preciso, tudo o que for necessário para viver isso em sua casa. Ele assume o compromisso, ele assume a responsabilidade, e se for preciso sangrar para servir ao Senhor, eu sangro para servir ao Senhor. Se for preciso eu me entregar para que meu filho esteja na presença do Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que for necessário para minha casa estar diante do Senhor. A responsabilidade assumida com a adoração a Deus, ela deve extrapolar a nossa individualidade. E ser pai, escute, é deixar de ser alguém que só pensa em si de maneira necessária. Você passa a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Deve ultrapassar a nossa individualidade e alcançar o projeto para todos os nossos filhos. Em decisão, queridos, precisamos afirmar e reafirmar a resolução de servir ao Senhor como a maior realização da nossa casa. Louvado seja Deus. Para concluir, após essas duas grandes decisões a que somos expostos no desafio de Josué, nós lembramos de Jesus, onde ele diz o seguinte, lá em Lucas, registrado em Lucas 14, verso 28, ele está falando sobre a realidade de servir, de servi-lo, de ser um discípulo dele. E ele diz o seguinte, olha, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ele está querendo dizer que ser seu discípulo custará o preço do discipulado. E precisamos entrar nessa realidade de forma consciente, convicta, assumindo a responsabilidade, não alienados. Ou seja, ele quer discípulos intencionais, que querem ser. E nessa palavra de Jesus, porque isso envolve toda a realidade do que é ser discípulo de Cristo, eu queria trazer para nossos corações: não sejamos pais por acaso. O Senhor nos chama a ser pais intencionais, que querem ser pai, que querem marcar a vida de seus filhos, que querem cuidar da sua casa. No livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury, ele chama os pais a uma reflexão e ele chama a um salto de qualidade no que é ser pai. Ele diz que é possível passar de um bom pai, que talvez seja um pai mediano, para um pai brilhante. E aí ele diz aqui que há 7 situações onde isso pode se mostrar. Ele diz o seguinte: bons pais dão presentes, pais brilhantes dão o seu próprio ser. Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar. Bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para o fracasso. Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam como amigos. Bons pais dão informações, pais brilhantes contam histórias. Bons pais dão oportunidades, pais brilhantes nunca desistem. Queridos, as observações de Augusto Cury são bem importantes.
Mas tudo isso está erguido sobre uma base, sobre um fundamento. E essa base, esse fundamento, está nesse desafio que Josué nos trouxe. E por isso mesmo, assim como Josué, nós precisamos resolver, cheios do Espírito, e Deus está no governo de nossa casa, e com coragem assumir o compromisso do sacerdócio de nossa casa como o legado mais valioso para os nossos filhos. Que assim o façamos, que respondamos positivamente ao desafio que Josué nos trouxe nessa palavra. Que Deus nos abençoe. Pastor Ronaldo.